Nós já louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos e glorificamos o teu santo nome nesta noite. Papai querido, que diante de ti nós apresentamos a tua igreja, apresentamos cada coração diante da tua presença. Papai querido, que o Senhor venha sondar cada coração nesta noite, que o Senhor, ó Pai, venha visitar cada mente nesta noite, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer renovo sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos, e agora, Senhor, vem a melhor parte, que é a tua palavra. Essa palavra, ó Pai, que tem poder de cura, de transformação, de libertação e de salvação. Papai querido, eis-nos aqui. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor, mas queremos sair daqui renovados na tua presença, curados na tua presença nesta noite. Nós apresentamos o teu servo, que irá ministrar a tua palavra, que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas. Capítulo 2, versículo 1. Amém? Quatorze anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Lhes expus o evangelho que prega entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter concorrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obra da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Podeis assentar, irmãos. Paulo, um grande homem de Deus, foi levantado na estrada de Damasco para pregar para nós, gentios. Um homem que teve uma caminhada muito bonita, um homem que se desprendeu daquilo que era, um homem que deixou de perseguir para ser perseguido, um homem que entendeu o profundo do valor que é essa palavra, de uma forma tão grandiosa, que se humilhou, soube esperar o tempo determinado de Deus na sua vida para começar a evangelizar, entendeu a graça completa por tudo aquilo que ele estava vivenciando. Se depara de uma maneira aqui, pregando o evangelho, porque Pedro, mesmo tendo sido avisado por Deus, quando desce aquelas cortinas com vários animais que eles não podiam se alimentar, numa visão que ele teve, o Senhor falou para ele: mata e come. Ele falou: não posso comer, jamais colocarei coisas imundas na minha boca. Naquele momento o Senhor Jesus fala para ele: como você pode chamar imundo aquilo que eu purifiquei? Mostrando para ele que o Evangelho, a morte do Senhor Jesus, era para salvar todos nós. Não apenas os judeus, mas os gentios também. Ele vai à casa de Cornélios, um centurião. Quando ele coloca as mãos sobre a cabeça do centurião, ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. Naquele momento, Pedro entendeu que o Evangelho era para todos nós. Só que ele começa a pregar o Evangelho para os gentios, mas quando chegava os judeus, ele se separava deles, tendo vergonha, não queria se misturar com eles, até chegar ao ponto que Paulo vai e repreende, mostrando para nós que quem direciona a igreja de Deus é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é direcionado pelo Espírito de Deus, ele tem o tempo, o momento, a hora certa de fazer a vontade dele, para que as coisas realmente aconteçam, igual a árvore plantada a ribeiros, que vai dar o fruto na estação própria. Na estação própria vai frutificar e milhares de pessoas vão vir alimentar desse alimento, aqui nesse lugar. E uma das coisas mais bonitas que Paulo fala é: Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que significa essa palavra, Cristo viver em você?
Cristo viver em nós significa que nós não vamos mais fazer a vontade nossa, mas a vontade de Deus. Isso é o que é mais difícil. E você vê que é tão difícil que o próprio Pedro, aquele que andou com o Senhor Jesus, aquele que negou, mas depois o Senhor Jesus fez o concerto com ele, aquele que viu Jesus subir aos céus, aquele que viu Jesus ser crucificado, aquele que viu Jesus ressurreto, começa a fazer de maneira errada, começa a viver do seu jeito e não da maneira do Evangelho, que o Evangelho estava sendo ensinado, e primeiro foi para ele que tinha que saber direito aquilo que estava fazendo, porque ele já sabia que o Evangelho era para os gentios também. Cristo será que tem vivido em nós, ou nós temos vivido da mesma maneira que nós vivíamos antes no mundo? Eu creio que não. Eu creio que houve uma grande mudança. E a mudança ela é constante. Você não muda da noite para o dia, você já é transformado. Existe uma caminhada. E aqui você percebe que Pedro, mesmo sendo o alicerce da igreja, junto com Tiago, junto com João, ele aprende mais uma lição pelo próprio Espírito de Deus usando Paulo. Cristo vive em mim. Lucas 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 4, como assim Cristo vive em mim? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você vê Jesus Cristo abrindo mão de tudo, de todos os reinos e todas as glórias, por causa do Evangelho e por causa da palavra de Deus. E se Cristo vive em mim, Ele vive em cada um de nós, significa que nós também temos que abrir mão de tudo isso, e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aquilo que está escrito, colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe aquilo que nós temos condições de administrar, Ele sabe aquilo que nós temos condições de caminhar, aonde nós temos condições de caminhar. Ele sabe se você pode caminhar no deserto, Ele sabe o tempo que você pode caminhar no deserto, porque Ele nos prepara antes. Aquele povo, quando estava no cativeiro 430 anos, nada mais estava sendo preparado para andar no deserto. É lógico que só eles sozinhos no deserto não conseguiriam atravessar, iam precisar de quê? De Deus, dos milagres de Deus caminhar com eles, de Deus abraçá-los e cuidar de cada um deles naquele lugar, fazendo o que Ele faz conosco. A partir do momento que você coloca Cristo vivendo em você e vivendo em nós, nós começamos a olhar não para o mundo, mas para a palavra de Deus. Saber que aquilo que Deus quer fazer conosco, Ele vai fazer. E se Ele quiser mudar a nossa direção, o que nós temos que fazer? Obedecer, porque somos servos. Cristo vive em nós. Ou você acha que o Senhor Jesus Cristo não passou por dificuldades? Você acha que Ele não sofreu? Você acha que Ele não se entristeceu no momento que alguns o deixaram? Como Judas, que andou junto, que comeu junto, que ceiou junto com Ele. Mas no momento que ele mais precisava, Ele o entregou.
No momento que Jesus mais precisava, os seus discípulos o abandonaram, porque não estavam preparados para aquela situação ainda. Então é um tempo, uma caminhada. Cristo vive em nós, dentro do nosso coração. E se a gente permite Ele viver de verdade no nosso coração, haverá mudanças. Porque quando vier as tempéries das coisas que o inimigo pode oferecer para vocês, vocês não vão dar moral, porque a palavra de Deus. Agora, se Deus oferece algo para nós, Ele vai avisar antes, porque Deus é Deus, não é Deus de confusão. Ele sempre vai falar para você: eu vou abrir essa porta e vou colocar você diante dessa porta aberta, e você vai caminhar comigo nessa porta aberta. Foi assim na vida daquele povo: eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês no deserto, mas vou caminhar com vocês, e vocês vão comer maná que cai do céu. Aquele povo deixou Deus viver no coração de cada um deles. Talvez não os mais velhos que pereceram no deserto, mas os mais jovens. E se vocês às vezes olharem para multidões, porque às vezes as pessoas acham que a igreja tem que estar cheia. Sim, glória a Deus por a igreja estiver cheia, porque a salvação é para todos. Mas você tem que lembrar o seguinte: era um povo muito grande aquele povo. Mas dos antigos que conseguiram chegar até a terra de Canaã foram Josué e Calebe. Foi a determinação de dois que fez com que os mais jovens também recebessem da terra prometida. Porque o resto da mesma idade de Josué e Calebe morreram no deserto, ficaram no deserto. Então não prestemos atenção em quantidade, mas qualidade, aprendendo, porque no dia que o Senhor quiser, Ele traz. No dia que o Senhor quiser, Ele busca e traz para ajudar no ministério, para ajudar na obra, porque a obra não é minha, a obra não é de vocês, a obra é de Deus. E é isso que nós temos que continuar nos conscientizando. Estamos fazendo a vontade de Deus, assim como Noé. Era Noé, a esposa, seus filhos. O resto de toda uma população não se importaram com a arca. Pelo contrário, cada dia que passava por Noé, queriam tirar Noé daquele objetivo. Mas Deus habitava no coração de Noé. E por isso ele continuava fazendo isso que nós estamos fazendo aqui. Porque isso que nós estamos fazendo aqui é a vontade de Deus. Porque Cristo vive dentro dos nossos corações. Estar preparado para andar nos caminhos do Senhor é a mesma coisa quando se te oferece algo do mundo para você, você fala, não quero. Igual o Senhor Jesus falou, não, para mim a palavra basta. A palavra de Deus me mostra o caminho correto. A palavra de Deus me mostra a direção correta. Tudo foi lhe entregue. Se você não tivesse preparado, se você não tiver preparado na palavra de Deus, se alguém oferecer algo grandioso financeiro para você, você se afasta de Deus. Totalmente. Por isso que a palavra de Deus pede para que você continue caminhando com Cristo dentro do nosso coração. E esse é o verdadeiro sentido da palavra. Derrubará esse templo, em 3 dias eu farei outro templo, o templo de Senhor Jesus dentro do nosso coração. João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3, João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus,
Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, você vê uma mudança daquilo que a gente era para se tornar espiritual. E aí você vai começar a andar com Cristo dentro do teu coração. Morrer para o mundo, morrer para as coisas que você acreditava. Tem muitas coisas que ficam cravadas no nosso coração, e a gente continua relutante sobre isso. Você continua, é a mesma coisa daquele povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E durante 40 anos, a maioria morreu no deserto, porque não conseguiu tirar do coração o Egito. O Senhor Jesus fala uma coisa muito forte, se você prestar atenção. Ele fala uma coisa maravilhosa, mas ela é forte para as pessoas que não têm o entendimento profundo espiritual da palavra. Você quer ver quando você se depara com essa palavra? Jesus fala assim: se você amar seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, seu irmão, mais do que a mim, você não é digno de mim. Isso é forte ou não é? Você ama Jesus acima de tudo isso? Nós amamos o Senhor Jesus acima de tudo isso, porque isso é o que Ele está esperando. Para Cristo habitar no seu coração, você tem que colocar Ele acima de tudo isso, porque quando você coloca Ele acima de tudo isso, Ele cuida de todos, mas você tem que fazer esse esforço, e é isso que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos. Você tem que morrer para tudo aquilo que você acreditava antes. Agora você vai ter uma nova caminhada, você vai se tornar espiritual, e quando você morre e começa a nascer de novo, é um aprendizado, e é um aprendizado que você vai ter a vida eterna e vai aprender muita coisa, porque é eternidade. Mas se você se esforça, aprende o profundo do espiritual que é Deus nas nossas vidas. Como Deus é maravilhoso na vida da gente. Às vezes a gente não tem nem um pouco de agradecimento. A gente passa a vida correndo, trabalhando e correndo, trabalhando. E às vezes a gente chega na casa de Deus e fala: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Por o Senhor nos alimentar, por o Senhor deixar o nosso celeiro cheio, em meio a lugares que não tem onde comer. Você sabe que uma das coisas que, quando Pedro e os apóstolos Tiago e João colocaram a mão sobre a cabeça de Barnabé e de Paulo, para levantá-los como apóstolos, que eles falaram: não esquece dos pobres. Será que nós temos colocado isso na nossa cabeça? Nós temos feito cesta básica para esses pobres que estão aí passando por dificuldade? Olha para dentro do nosso coração e vê se você está sendo crente com Cristo, porque carregar Cristo dentro do coração é fazer isso. Condições, porque Deus nos levanta para a gente ajudar o próximo, ajudar as pessoas que a gente não conhece. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. Nicodemos aprendeu da primeira vez que ele chegou de frente a Jesus tudo aquilo que ele tinha ensinado, que ele tinha que nascer de novo? Claro que não. Mas ele teve respostas às perguntas dele. E com o passar do caminhar do tempo do Senhor Jesus, Nicodemos defendeu ele lá na frente, quando os judeus queriam matá-lo e queriam condená-lo, sem ao menos uma justificativa, deixar ele falar, porque eles julgaram ele de maneira errada, e foi por isso que Jesus Cristo foi ressuscitado. Porque o mal nunca vai vencer o bem, lembra disso? E aqui ele veio escondido, e quando Jesus estava crucificado, quando Jesus morre na cruz, quem aparece lá no final? José de Arimateia, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, mas por medo dos judeus, ficava aí na espreita. Foi quem foi falar com Herodes, para que o corpo fosse levado por eles. Pilatos
Foi falar com Pilatos para que tirasse o corpo. Como ele era uma pessoa quista, da alta sociedade, mas quem estava com ele? Nicodemos. Nicodemos já não estava mais escondido. Sabe por quê? Porque ele aceitou a verdade, ele aceitou a palavra, ele aceitou Cristo, andar com Cristo. E é isso que nós temos que fazer também. Está certo que no primeiro momento ele estava com medo, não sabia realmente como se aproximar do Senhor Jesus, sem que os outros o crucificassem primeiro. Ele foi ter com Jesus e Jesus deu a resposta. Jesus é tão maravilhoso que todas as vezes que a gente ora falando com Ele, Ele nos dá a resposta. O Espírito Santo de Deus nos dá a resposta. As nossas orações, os nossos pedidos. E às vezes a gente pede mais do que agradece, pede, e não recebe porque pede mal. A gente tem que começar a agradecer também a Deus pela nossa vida, por aquilo que Ele já nos deu, pelas dificuldades que Ele colocou, porque se nós somos mais povo de Deus hoje, mais crente, foi as dificuldades que Deus permitiu para que a gente se aproximasse mais da palavra, mais do Senhor Jesus, mais da igreja do Senhor, porque esse é o sentido do Evangelho, amar os irmãos que estão aqui, aqueles que estão com dificuldade de entender o Evangelho, continuar levando esse Evangelho para que entenda a importância que tem isso nas vidas de cada um de nós. A vida passa a ter sentido quando nós andamos com o Senhor, quando nós andamos com o Espírito Santo, quando Cristo vive dentro de nós e não mais nós vivemos por nós mesmos, mas fazendo a vontade de Deus. Nicodemos aprendeu, Paulo também aprendeu, e por isso que Paulo estava corrigindo Pedro. Viu um erro, o Espírito Santo usou e falou: ó, Pedro, você está fazendo errado. Eu expliquei como que era para fazer e você não está fazendo de maneira correta. É o Espírito guiando o povo de Deus na palavra de Deus. Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, para trás um pouquinho, Lucas 18... 35. Você lembra que uma das coisas que eles falaram firmes antes de levantar Paulo e Barnabé como apóstolo? Cuidem dos pobres. A salvação vem para os pobres, sabia? Para os pequenos, para aqueles que estão passando por dificuldade, para aqueles que estão passando por tribulações. Esses é que estão com o coração aberto à palavra de Deus. Aqueles que estão tranquilos com seus carros, com suas vidinhas normais, esses não precisam de médico, não precisam da palavra de Deus. Por isso que eles falavam de tal forma: cuidem dos pequenos, dos pobres. Disse-lhe Jesus uma parábola, espera aí que não é aqui, é 18:35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Aos olhos dos homens, essas pessoas não têm valor nenhum, não é assim? Para os olhos dos homens, a gente vale aquilo que você tem. Isso é que é a coisa cabulosa do mundo. Porque você vale o que você tem. As pessoas olham e sorriem para vocês, às vezes por aquilo que vocês têm. Se vocês não tivessem nada, elas não sorririam, não apertariam sua mão, não diriam: seu cabelo está bonito, você está bem elegante. Não, eles estão preocupados com seus status sociais. E você vê Jesus preocupado com nós verdadeiramente. Quando nós éramos lá atrás, igual esse aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E é tão difícil a pessoa que está ainda passando por todas essas dificuldades, que quando ela tenta se aproximar de Jesus, ainda vai vir resistência, porque os próprios discípulos do Senhor Jesus estão mandando ele ficar calado. Jesus veio para ele. Jesus queria mostrar para os discípulos, porque ele veio para eles, para nós, que passávamos por momentos de dificuldade, onde as pessoas não acreditavam mais no seu levantar. O Senhor Jesus falou: eu levanto, eu faço grandiosos na minha mão. Mas ele queria mostrar para os discípulos e ao mesmo tempo mostrar para ele continuar avançando, continuar gritando, continuar chamando a atenção do Senhor Jesus, não desistir, porque era um momento único. Jesus não ia passar naquele lugar mais, não daquela forma em carne, mas ele não ia passar mais ali daquela situação, para ele aproveitar as oportunidades qual nós aproveitamos. Nós estamos aqui hoje nada mais que aproveitando uma grandiosíssima oportunidade, porque Cristo vive em nós. O Senhor Jesus Cristo vive dentro de nosso coração, Ele vive em nós, e não deixa dúvida disso. Mas por quê? Porque nós mantivemos a nossa fé em ação, continuando caminhando, glorificando o nome de Deus, na chuva, no frio, no sol, no calor, de todas as formas, fazendo a vontade de Deus, até que de repente o Senhor começa a abrir portas, porque é Ele que abre a porta para o crente, é Ele que dá o milagre para o crente. E por causa dessa atitude, desse cego ao qual os próprios discípulos repreendiam, porque não tinha nada, não tinha valor, não tinha coisa alguma, era só mais um ali naquela calçada, e o Senhor Jesus fala: chama ele para mim, porque ele não desistiu de gritar o meu nome, ele não desistiu de falar o meu nome, ele não desistiu de querer se aproximar de mim, igual a nós também não desistimos de estar próximos do Senhor, até que o Senhor começa a viver dentro do nosso coração e mudar as nossas vidas, o nosso caminhar, as nossas atitudes. Eu sei que não vai mudar tudo de uma vez, mas aos poucos vai mudando. Talvez quando a gente tiver 100 anos, sejamos melhores do que somos hoje, mas vale a pena continuar caminhando nesse caminho, porque só assim você vai ver, e nós vamos ver milagres, igual esse cego viu. Ele recebeu algo grandioso, a qual nenhuma esmola ia fazer com que ele enxergasse. Ele recebeu o milagre, ele recebeu a voz, ele recebeu a palavra de Deus. Que queres que te faça? Jesus já sabia, mas queria ouvir da voz dele. Às vezes ele pergunta para vocês: o que quer que eu faça na vida de cada um de vocês? Será que está sendo suficiente aquilo que eu estou fazendo, ou vocês querem mais? Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Lembra disso também. Quanto mais eu dou, mais eu cobro. O Senhor fala isso na palavra dele. E será que quando ele cobrar, estamos preparados para a gente fazer a vontade dele? Será que se ele quiser mudar a nossa direção hoje, vocês não vão estar aqui nessa cidade, mas vão estar em outra cidade pregando o evangelho? Será que nós vamos, ou nós vamos remoer com o Senhor? Fala: não, deixa a gente aqui, está muito bom aqui, está tranquilo aqui. Mas isso não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é que quando ele muda a direção, você vai. O que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Que o Senhor Jesus apenas deu a palavra, mas agora uma palavra com poder. Vai, vê, recupere a vista, a tua fé te salvou. Cristo vive nele também agora. Cristo vive em cada um de nós. Só que nós temos que deixar Cristo viver e nos direcionar. Cristo viver dentro de nós e continuarmos fazendo a obra
da maneira que Ele quer que a gente faça a obra. Ele é o dono dos milagres. Ele é o dono dos cordeiros. Ele é o dono das ovelhas. É Ele que direciona as suas ovelhas para a sua casa. Lembra disso. Para terminar, em João 8:1, a palavra de Deus fala assim, João 8:1. João 8:1. 8:1-11. Uma das coisas que em Gálatas Paulo está falando é sobre que os judeus não estavam mais sobre a lei, e eles queriam circuncidar os gentios. Falou, mas vocês não podem circuncidar os gentios, porque nós estamos em Cristo, e nós não vivemos mais na lei, mas nós vivemos agora na graça. Mas a lei não tinha poder, a graça tem poder. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter com que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Eles viviam sob as leis. A lei falava que se fosse pego em adultério, eles tinham que ser apedrejados, não só a mulher pega, mas o que estivesse com ela, até a morte. A lei nos mostrava o pecado e ao mesmo tempo nos dava o castigo. Jesus estava pregando a graça, o arrependimento verdadeiro. Isso é que é mais difícil nas igrejas, a pessoa se arrepender de verdade. Ela não se arrepende de verdade, é a coisa mais difícil. Olha no coração para você ver, olha dentro do coração e vê se você já se arrependeu de verdade mesmo. Porque se arrependeu, se Cristo vive no seu coração e você se arrependeu de verdade, mas de verdade, você vai ver essa palavra com outros olhos. A gente olha e vê o tanto que a gente é falho, o tanto que a gente é pecador e o tanto que a gente precisa dessa palavra todos os dias. Todos os dias. Se você parar de orar um dia, já é o suficiente para o inimigo te jogar numa cilada. Pode ter certeza. Um dia sem o crente orar já é o suficiente para fazer besteira. Porque orando todos os dias, orando 1h30, que seja 2 horas, todos os dias, você ainda está no perigo. É por isso que a palavra de Deus ela fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem que ter arrependimento de verdade. E eles queriam mostrar para Jesus Cristo que a lei de Moisés condenava essa mulher a levar pedrada. Então ia contra aquilo que ele estava pregando, que era o arrependimento. Quero ver como que ele vai sair disso. Só que a palavra de Deus ela é maravilhosa nas nossas vidas. Uma das coisas mais maravilhosas que existe é você andar com Deus, porque Ele te dá sabedoria, Ele te dá condição de você sair de situações que aos olhos dos homens você nunca conseguiria sair. Aquele povo nunca ia conseguir sair das mãos dos egípcios, nunca. Mas quando Deus entrou no negócio, o milagre aconteceu, foi tirado de lá com a palavra, com a pregação e com os milagres que aconteciam na vida deles. Abriu o mar para aquele povo passar e foi tão grandioso que há 4.000 anos isso é falado nos dias de hoje, porque só Deus faz milagres. Então aquela mulher estava condenada, mas quando eles aproximam era de Jesus, Jesus com a sua palavra, com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus faz de melhor, nos transforma.
Ele fez aquele povo olhar dentro do coração. Aquele de vocês que estão acusando ela, que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O que acontece quando falou isso para eles? Olhar dentro do coração. E quando eles olharam dentro do coração, puderam, que não arrependeram, mas eles olharam e viram que eles eram pecadores. Você olhar dentro do coração e você saber que é pecador é uma coisa. Agora, você olhar e se arrepender e querer andar nesse caminho é outra, totalmente diferente. Aí que mora a grandeza de Deus nas nossas vidas. Pois quando Jesus deu aquela pedra para aquela mulher que já estava condenada a morrer, deu uma nova oportunidade a ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. A graça. Isso é a graça. A graça é o Senhor Jesus pegar os nossos pecados e falou, eu estou levando, eu já levei o pecado de vocês. A partir do momento que nós cremos em Jesus, Ele leva os nossos pecados. Só que aí tem que vir arrependimento, tem que vir andar nesse caminho, tem que vir acreditar de verdade naquilo que a palavra está falando conosco e continuar obedecendo, continuar persistindo, porque Cristo vive em cada um de nós, e se Ele vive em cada um de nós, nós também temos que andar como Ele andou, viver como Ele viveu, porque Deus fala, temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso esse Paulo fez grandes maravilhas no ministério que Deus deu para ele. E que nós possamos também estar fazendo a vontade de Deus, nos desprendendo daquilo que nós achávamos que éramos certos, e continuar nesse caminho, um caminho novo, com Cristo dentro do nosso coração, vivendo para Ele, vivendo para o Evangelho do Senhor, que Ele continuará nos transformando e nos protegendo, de fé em fé, de glória em glória. Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando, de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na tua presença. Papai querido, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos aqui nesta noite. Que o Senhor venha abençoar também os irmãos que não puderam vir. Que o Senhor venha nesta noite alcançá-los da mesma forma. Apresentamos cada nome do caderno de pedido de oração, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo cura, libertação, trazendo a transformação do Senhor. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos a nossa vida, que o Senhor, ó Pai, venha nos capacitar, que o Senhor venha nos honrar em todas as obrigações que temos que cumprir esta semana, porque a Tua palavra nos diz que tudo que iremos fazer e apresentarmos diante de Ti prosperará, e nós apresentamos essa semana diante do Teu altar, que o Senhor venha diante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra tudo que não provém do Senhor, mas que a muralha da Tua presença venha nos cercar e continua, Senhor, nos guardando e nos livrando, é o que nós Te pedimos. Papai querido, leva os irmãos debaixo das Suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.